Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio. Começando mais uma live de síndico para síndico. Hoje recebi um síndico muito maravilhoso aí, que é o amigo Anderson. Ele é de Minas Gerais. E o papo hoje vai ser maravilhoso. Eu quero mandar um salve para todo mundo que é síndico aí, todo mundo que é síndica. E vamos lá, né? Esse feriado aqui em Brasília. Foi muito bom, muito bacana. E já quero mandar um salve também pro pessoal do Cicobi BR1000, esse banco que sempre apoia aqui o movimento em Brasília, no Brasil e no mundo, né? E mandar um abraço também pro pessoal da rede SPTV. Toda terça e quinta-feira, às 18 horas, estamos aí pro Brasil e pro mundo, levando um papo do universo condominial para todos os síndicos, todas as síndicas, toda a galera que ama esse tema maravilhoso que é o universo condominial, né? Então vamos esperar aqui, aguardar o meu amigo Anderson chegar pra gente poder fazer esse bate-papo, vai ser muito legal. Mais um de síndico para síndico aí. Hoje um síndico de Minas Gerais para poder contar a história dele, para que eu, você, todos nós aprendemos um pouquinho com a história do Anderson, né? Juntos vamos transformar, vamos revolucionar o universo condominial. E vamos lá, de síndico para síndico, com o Anderson. Vamos lá, quero mandar um abraço pro pessoal da Puma Zeladoria, que já está aqui conosco. Quero mandar um abraço para todos os síndicos e síndicas. Lembrando que nosso YouTube é Inteligência Condominial, que é o nosso podcast. Lá tem vários quadros e tem várias entrevistas também que a gente vem fazer durante os anos aí com os síndicos. Aqui já chegou o amigo Anderson, só apertar aqui, no maisinho. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo. Vai ser um bate-papo maravilhoso. 5, 4, 3, 2, 1... um dia isso vai dar certo. Vamos lá, de sítio para sítio, amigo Anderson já mandou o convite aqui, vamos aceitar. E vamos de Minas para o Brasil, para o mundo, Anderson. Vamos lá. Buenas noites, meu jovem. Meu jovem, boa noite, meu jovem. Anderson, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? E a correria de hoje? Para não, né? Vida de sítio. Nossa, não para. Meu Victor não para, não. Sua história, ó. Sua história bom. Fazer muita coisa. Tiago, como é que faz compartilhar a live aqui? Como é que é? Como é que faz compartilhar a live? Depois de compartilhar ela aqui, deixa salvo, aí você pode ficar à vontade, né? É no maisinho aí, né? O pessoal pediu para chamar, mas acho que não sabemos já. Não, mas vai ficar salvo também. A vantagem de ser síndico mineiro é que tem um queijinho, um cafezinho, né? Mas eu não tomo café. Mas o pão de queijo não dispensa, não. Bom demais, né? Já quero mandar um salve para todo mundo de Minas, meus parentes aí de Caratinga, minha avó, meus tios. E bom demais, saudade da terrinha maravilhosa aí, Minas Gerais. Ô, Anderson, como é que você se tornou síndico, meu jovem? Uau! Em 2021 me candidatei aqui no condomínio para a primeira gestão, né? Comecei dentro do Conselho Fiscal. Tivemos alguns contratempos no condomínio e infelizmente perdemos a síndica, né? Aí foi aquela mudança, a administradora fez uma correria lá, passou ao subsíndico para síndico, moveu o pessoal dentro das funções. Em 3 meses, o condomínio entrou numa decrescente e o primeiro síndico renunciou, né? E eu passei nesse modo interino aí 3 meses, trabalhando com inadimplência, Copasa, aqui em Minas é a Copasa, né? E convoquei uma assembleia em 3 meses, fui eleito, muito trabalho, foi praticamente uma AGI, né? Implantação. E fui reeleito. Bom, comecei assim, dentro de casa, né? Como síndico orgânico. E viciei, vou falar a verdade, isso vicia, né? Isso pega, quando a gente dedica, né? E a cobrança vindo, várias perguntas, muitos condôminos não eram a primeira vez que morava em condomínio, né? Eu já morei em condomínio, então tinha muita dúvida. E como eu venho da área da educação, eu dava aula de condomínio, como morar em condomínio, e tinha muita dúvida, né? Como regimento interno, né? Regimento interno, pô, é minha casa, não posso. Você entendeu, né? Então, tinha toda essa dinâmica para o primeiro condomínio.
Aí que entrou a necessidade de capacitação. Eu falei, conversei contigo, né? É muita cobrança, é muita responsabilidade e o medo de fazer alguma besteira, né, com o dinheiro dos outros, né? E isso acabar me colocando em situação muito. Isso é muito sério. Ser síndico é muito sério. Não é uma brincadeira, não é um ganha-pão, né? Alguns pensam que o ganha-pão não é. Então, trabalhar com patrimônio, sonho das famílias, é coisa séria. Então, eu busquei desde isso me capacitar. E continuo até hoje. Para não, eu também continuo até hoje. Claro. Curso, as suas lives, por exemplo, eu assisto, né? Assisto as lives. Eu esqueci a síndica que tu fez curso com ela. Maísa? Maílza, Ah, eu não Maílza, lembro. gente boa. Maílza, super Isso, simples, profissional. SSP. isso. Assisti suas lives com ela. Todos estavam sendo chamado, entendeu? Agora de acompanhar o Paim, né? Társila Quilião, Carpato. Então, tem referências boas. Então, hoje o síndico não tem como falar, eu não sabia, né? Tem como buscar, né? É obrigação nossa buscar capacitação. Odilei Rocha, conhece ele? Ô, gente Vive boníssima, ali na porta. por mim, me cobra muito isso, né? É, eu fiquei até surpreso quando ele respondeu uma vez, uma dúvida. Até falei contigo, o William também, o Revoltado também. Eu não conheço ele ainda, mas um dia eu vou poder conhecer. Então, são pessoas que, assim, têm o humor atrás de tudo, mas se for olhar bem, o mercado condominial hoje em dia necessita de bons profissionais. Então, capacitar é praticamente se torna obrigatório, né? E é interessante quando você fala assim, né? Não tem como o síndico dizer que não sabia, né? Porque a justiça não vai falar assim, você não sabia não, né? A partir do momento que você levanta o dedinho ali, você é eleito, tem as nossas responsabilidades, né? E com certeza o conhecimento, ele vai fazer esse caminho ser mais leve, né? Porque a gente vai entender como é que vai lidar com as coisas, como é que a gente vai lidar com o dinheiro das outras pessoas, fazer os investimentos, porque é muita responsabilidade mesmo, né? Um erro, eu falo que o erro custa muita grana, né? Porque você tem que pagar isso, né? Então, assim, conhecimento com certeza é poder e aplicado ele é prosperidade, né? Ô Anderson, e qual foi o maior desafio para você nesse começo lá atrás no condomínio? Conta para nós aí. Meu maior desafio, pois é inadimplência. Sem dinheiro dá para fazer as coisas, né? Tem dinheiro e conta chegando todo mês, né? Eu procurei usar para aqui, ó. Vamos ver ser bem sincero, né? Eu busquei seguir aquela que pede aqui, né? O que pede aqui. Primeiro a régua, né? Régua de cobrança. Não deu certo. Não deu certo. O pessoal não levou muito a sério. O pessoal chegou aqui muito preocupado em reforma, comprar móveis e nós começamos aqui em abril. Então o pessoal estava vindo de carnaval, né? Então estavam de 416 tinha 60, 80 pagando condomínio, né? Sério. E tentei conversar, alguns condôminos me chamavam para conversar, Anderson, vamos resolver isso rápido. Administradora fazendo as cobranças, ligando e tudo, negociando em 10 vezes. Estava difícil. E a culpa é sempre minha. Chegamos a atrasar a conta de água em 3 meses. Né? Então, em dezembro de 2021, nós contratamos uma garantidora. Porque não adiantava, por mais nós conversássemos, tinha muita gente que estava resistente, né? Resistente. Achava que devia apenas pagar o apartamento, resolver com a caixa e o condomínio ficasse para depois. E nós entramos numa situação, até a portaria ficamos devendo. A empresa pediu demissão, corremos atrás de outra, negociando com uma, parcelando. Tivemos que entrar com uma ação contra a Copasa, que não quis negociar conosco, né? 10 tentativas. Então, foi o jeito. Foi o único jeito de impedir o corte, na verdade. Então, foi um trabalho muito, muito difícil, foi um desafio. Aliás,
fica aprendizado, né? Com certeza. Não dá para pegar um condomínio nesse padrão sem garantidora, não. Porque, infelizmente, foi bem complicado. Mas conseguimos, né? Conseguimos. Eu acho que esse foi o maior desafio até então. E é interessante, né? Porque eu sempre falo nos condomínios, gente, sem dinheiro, o dinheiro é a velocidade da realização das coisas, né? E tem que ter, né? E aí você fala de Sim. uma ferramenta que eu acho que é muito interessante, que é a garantidora, né? Eu, aqui nos condomínios que eu atuo, 3 tem garantidora, né? Então a gente percebe que é mais tranquilo para a gente poder gerir, tranquilo para o síndico e para o condomínio também, que a gente consegue honrar os compromissos, a gente consegue fazer pequenos investimentos, a gente consegue dar vida ao condomínio dia a dia, né? Porque sem o dinheiro, infelizmente, a gente não consegue pagar uma água, pagar um funcionário, fazer coisas básicas, né? E principalmente manter o fundo de reserva intacto, de Verdade, preferência. verdade. Né? Não é o caso aqui, mas o que nós tínhamos no fundo de reserva, eu tive que usar para, claro, foi meus condôminos, né? Não usei assim para pagar despesa ordinária. Nunca gostei de fazer isso, usar o fundo de reserva para despesa ordinária. Não aconselho fazer isso, até porque não é legal. Vendemos a dívida histórica do condomínio e a parte do dinheiro, praticamente todo ele, foi para pagar a dívida com a Copasa, né? E o que tinha no fundo de reserva, nós íamos fazendo depósito de boa-fé na justiça, né? Então, tudo que entrava do fundo de reserva era para depósito de boa-fé. Informava os condôminos, né? Caso alguém tivesse dúvida com a questão de, não tem saldo no fundo de reserva, é porque nós estávamos pagando algo que o condomínio precisava colocar em dia, que é a conta de água. Depois, colocamos tudo em dia e o fundo de reserva está entreguei com tudo certinho, entendeu? Mas manter as contas organizadas não foi fácil e por mais que nós conversávamos com os condôminos, a maioria não se importava não. Quando foi colocado a garantidora, aí a coisa mudou. Porque a garantidora, como é que é, né? Cobra mesmo, passou 3 dias, tá ligando. Né? Mas foi tudo certinho, aprovado em Assembleia, não foi escolha minha, né? Eu também aconselho a ninguém a contratar sem Assembleia, né? A garantidora. Levei as propostas, negociamos. A primeira proposta veio num valor assim. Era bom ter o dinheiro, mas a gente podia fazer um negócio, negociar, né? Mineiro gosta de negociar, tá? Pechinchar, pechincha bastante. Vai em São Paulo e pechincha até, né? E pechinchamos lá e conseguimos fazer um acordo bom. E a garantidora entrou, nos ajudou bastante, continua nos ajudando, né? E assim, né, Anderson, eu acho que o síndico tem que usar de todas as ferramentas que estão ao alcance dele para poder melhorar, né, no caso de vocês. Eu sempre falo, acho que quando não precisa, é bom pra caramba, né? Mas tem momentos que é uma ferramenta que ajuda bastante, né? Quando eu coloquei a primeira vez, a gente tinha feito um empréstimo para fazer uma revitalização da fachada, e aí já fizemos já no osso, né? E aí começou a ir de preço lá, gente. Só tem essa alternativa, que senão a gente não consegue honrar os compromissos, né? E aí, igual você falou, a gente leva para a Assembleia ali, as pessoas têm aquela consciência. E aí acontece, a pessoa deve ir lá para a garantidora, e igual você falou, a parte de cobrança é com eles lá, né? Porque também é o serviço deles, né? Sim, sim. E quando você dava curso para quem mora em condomínio, qual era a matéria que chamava mais a atenção das pessoas? Para falar mesmo, o horário permite? Pode, fica à vontade. Tem isso que não. Tá. A privacidade. A privacidade é um problema, né? Nós temos parede muito próximo da outra, né? E muita coisa que acontece na casa de um, o outro escuta. Né? O próprio lazer, vamos falar de outro modo, né? O lazer em si. O pessoal que vem do interior fala muito alto, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, eu voltei falando muito alto. Meu pai, calma, fala mais baixo. Tô te ouvindo. Né? Tô te ouvindo. Eles falam um pouco alto. E o mineiro aqui também fala muito alto. Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade com entender o barulho do outro. Aquela coisa de criança. E uma parte, aqui no nosso condomínio, onde eu moro, por exemplo, tem muita criança autista. Criança e adulto autista. Né? E muitas pessoas aqui não tinham essa paciência ou entendimento
de como lidar com esses barulhos, né? As crianças têm, às vezes, crise. O próprio barulho do vizinho com som alto já cria uma crise na criança autista, entendeu? Então, 4 blocos aqui no condomínio, são 26. 4 aqui tinha... mas eu não posso ouvir uma música que falava coisas da criança, né? Então, tivemos que fazer aquela mediação. Eu não tinha formação em mediação, nem curso CNV ainda, né? Então, chamava os moradores para conversar e tudo, explicava a situação, ia assim, resolvendo. Então, era um tipo um curso, trabalhando com um, com o outro, né? Até que uma vez tivemos uma aula muito boa no Codocim. Não sei se você conhece o Paulo. Pois é, aquela foi a melhor de todas as que... É terça-feira, né? De todas, foi do autismo. Porque eu estava vivendo aquilo ali, né? E muitas crianças que vieram para o condomínio aqui com seus pais, claro, estavam saindo de lares com parentes. Né? Então, as mães queriam criar seus filhos mais tranquilos. Mas no condomínio parece que foi ao contrário. Né? Os seus filhos estavam praticamente incomodando seus vizinhos. Eu vi a dor da mãe. Né? E muita gente hostilizava essas crianças aqui. Mas não foi fácil. E algumas eu até orientei a colocar tapete, né? Na sala, porque durante algumas crises elas se jogavam no chão, né? Se batiam, pulavam, ou por pirraça mesmo, ficava batendo no chão. Isso incomodava no vizinho de baixo, né? Então, mas assim, melhorou bastante. Fomos aprendendo com o tempo, né? Com vocês também, né? Vocês também ajudaram bastante. Então, eu fazia sempre isso, sempre anotava e buscar praticar. Porque no condomínio desse tamanho aqui, nós tínhamos história o tempo todo. O tempo todo. Isso foi bom. E é interessante, né? Porque eu tenho mais ou menos 6 meses eu passei por essa situação no condomínio, né? Eu não passo de grupo, né? E aí eu vi uma pessoa fazendo um bafafá no grupo lá, me chamou, aí a mãe entrou em contato comigo. E eu fui em encontro dela, né? E do pai. Cheguei lá até me assustei, que tinha um monte de documento na mesa, e eles fui explicar a situação, que a criança tinha hora que não obedecia, tinha que falar um pouco mais alto e tal. E aí na época eu até fiz um informativo, né? Fiz um áudio até um pouco mais longo, para explicar para a comunidade que não era algo proposital, é algo da criança, que cabia a gente, né? Ter essa compreensão que a gente percebe hoje que as pessoas estão muito impacientes, né? Eu estou em situação agora no condomínio por causa do liquidificador, você tem ideia? O morador falou assim, me mandou mensagem ontem, falou assim, Thiago, pô, a fulano de tal, liga o liquidificador 6 da manhã, não sei o que, é barulhento e tal. Eu falei, vou conversar com ela. Porque assim, são barulhos que é do dia a dia, né? É até difícil a gente controlar isso. Sempre falo, pra mim, Thiago, barulho tem que ser algo constante. Uma vez ou outra, cara, isso acontece, né? Igual nesse mesmo condomínio, uma pessoa botar no grupo lá que ontem fulano ficou até tal hora, não sei o que, aquela coisa toda, né? E eu achei interessante que a pessoa foi ao grupo e falou, pessoal, foi comigo, eu tô aqui há 2 anos, ontem eu recebi uns parentes, e acabou que a gente extrapolou no tom de voz e tal, aquela coisa toda. Eu achei legal, né? Só que aí o povo fez também até ataque na mulher. Gente, tipo assim, não sei o quê. E eu falei, gente, mas ela tá se justificando. Eu acho assim que, se for todo dia, é diferente. Mas quem nunca recebeu um parente em casa, quem nunca fez um evento, né? E é normal, a gente começa a conversar um pouco mais alto, aquela coisa toda, passa um pouquinho do horário, então você acha que tá faltando esse bom senso, né? E é um tema importante sendo trazido dos autistas, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas elas não buscam entender a situação. Eu acho a grande questão é essa. A gente hoje no mundo que a pessoa bate para depois buscar entender a situação, né? Eu teve um parceiro meu ele é pessoa de serviço, né? Ele tinha tem uma criança autista, e dizia que estava um dia na reunião do condomínio, começaram a falar. E eles não sabiam que ele era o pai. E aí levantou o dedinho, eu posso falar? Aí começou a falar, é uma criança, tem autismo, isso. E aí já mudou a visão daqueles moradores com aquela criança, né? Porque assim, a gente tem que acolher, a gente tem que compreender, né? E igual você falou, o bom senso, né? Hoje os apartamentos é uma parede só para 2, né? Então, assim, acaba que passa certos sons mesmo, passa certos barulhos, que não tem jeito, né? E outra coisa, eu sempre falo, gente, vamos conversar, né? Eu moro em apartamento e eu comecei a receber uma notificação da vizinha de baixo. Aí eu falei assim um dia pra minha esposa. Eu falei pra minha esposa um dia, eu falei, cara, eu vou falar com ela. Minha esposa, não, vou conversar com ela.
E aí eu fui lá, conversei com ela, né? E expliquei, ó, mora eu, minha esposa, tem um cachorrinho e tal. Eu jamais pensei que o meu dia a dia causava um transtorno para você. A partir de hoje, pode me telefonar, porque às vezes está dentro do nosso ambiente aqui, eu não sei o quanto tá te incomodando. E aí, até hoje, quando Sim, eu recebo alguém, eu ligo para ela, ó, tô recebendo aqui um parente, que ela é uma senhora, né? Tô recebendo um parente, se vier te incomodar uma coisa, me avisa, que a gente maneira aqui, porque é sobre isso. Às vezes está aqui dentro da sua casa, você acha que não está incomodando o outro. Mas também eu acho que tem que ter esse diálogo entre os condôminos para trocar uma ideia, para conversar, para se conhecer. Porque no final todo mundo é vizinho, né? Eu acho que se a gente tem uma boa vizinhança, é um ambiente bom para você e para o outro também, né? exato. Igual tu falou, muita gente reclama com o síndico. Né? Não, não, eu falo pessoal, mas assim, eles nem gostam dessa resposta. Mas eu já falo direto. No caso, seria bom tu conversar com o vizinho. Aí já vem aquela grosseria, né? Ah, mas você é síndico pra quê? Né? Para isso que não é, né? Exato, exato, mas essa então não é a minha função ainda. Se eu tiver uma reclamação de 2 ou mais, podemos conversar. E uma coisa que eu aprendi também, viu, Thiago? Eu chamo o morador para conversar. Vamos fazer uma reunião nós três? E vou fazer o seguinte, vou chamar o mediador. Vamos dividir a despesa? Aí, não, que não sei o quê, não precisa. Então tá, porque se eu entrar no meio, vai parecer que eu vou estar de um lado de outro. Eu só quero que vocês resolvam, porque eu não quero que o bloco inteiro caia em guerra por causa de vocês. É o direito dele, receber as visitas dele. Agora, ele não perturbou ninguém reclamou. Ninguém Só reclamou de você, nada, né? é tu. Então tu anda com ele, porque na verdade tu andar de baixo, ninguém dos andares abaixo vai perceber tanto quanto. Acredito que sim, mas o barulho até então, achei que fosse um som de rock. A pessoa reclama até de música, até Até música, ópera, até instrumental. música, até Vivaldi tocando, a primavera, qualquer uma, bar, eles reclamam, impressionante. E uma coisa que eu já Olha, percebi, Anderson, que às vezes, por exemplo, que eu vou falar, assim, você falou, não é nossa função, mas medir ali, conversa, né? E às vezes que eu já conversei com os moradores sobre isso, e fala, pô, porque o cara não falou pra mim. É porque, assim, é uma questão de conversa mesmo, porque, igual eu te falo, às vezes a pessoa não sabe que tá incomodando. Porque a gente tá aqui não, do nosso lado, sua casa, tá aqui. Às vezes conversa com um tom um pouco maior, às vezes escuta uma música. Então, assim, e outra coisa, cada um também tem uma sensibilidade. A vezes você falou, as pessoas, é só hoje, né? Só uma vez. Então, assim, eu penso dessa forma, tem que ser algo contínuo, né? E, assim, o que o povo quer que a gente resolva o problema deles não é brincadeira, não, né? não querem, e não querem também. Eu proponho, vamos fazer uma reunião de mediação, chamo fulano, ciclano. No início, Thiago, eu tinha a inocência de ir até a unidade conversar. Eu ia. Vou dizer que eu tomei um puxão de orelha da Andrea Hask, né? Isso é Hask. perigoso, né? Não faça isso. Eu falo com o pessoal que tomei uma portada uma vez, quase quebrando o nariz, né? Mas, fui cair numa armadilha, literalmente dizendo. Porque era uma situação com o vizinho que identificou a unidade errada, né? Entendi. A pior coisa é isso. É igual ligar para o porteiro para pedir para. Não, o porteiro fala: não. Não interfona. Você não sabe se é mesmo. Entendeu? Já teve casos de ligar para uma família que estava todo mundo dormindo, o rapaz atendeu o interfone, ouviu uma reclamação de algo que. Como assim? Isso é ruim, né? É muito ruim. A pessoa não tem, quando recebe uma mensagem no e-mail, quando diz que não tem certeza, eu nem caminho para o jurídico, porque não vai adiantar nada, né? Então tem que Tem ser bem provas, né? assertivo, de preferência com mais testemunhas. Mas quem vai se envolver? Dependendo da situação, eu falo, está incomodando demais mesmo? Porque ninguém no outros blocos reclamou. Se chamar a polícia, eles não vão fazer nada, entendeu? Então, muitas vezes o morador quer que a gente resolva um problema que não é do condomínio, não é o papel do Não, síndico, né, cara? isso é interessante estar falando sobre isso, né? Fica um alerta para quem está nos assistindo. Gente, não vá, porque a gente não sabe como é que é aquela pessoa, como é que ela vai reagir.
né? Então, seria melhor, você falou, passar no outro dia, faz nossa parte, é notificar. Agora, a questão do participar é interessante, as pessoas querem a solução, mas elas não querem participar da solução. Eu tive uma situação aqui no condomínio que tinha um bar numa área comercial, e esse bar estava Uhum. dando problema, estava dando confusão, barulho, coisa toda. Beleza, fui na administração, fiz minha parte, né? E aí, qual é a orientação? Liga para a polícia, que eles vão fazer um PAC, se não me engano, um documento lá. Só que acontece, ninguém descia para assinar o PAC. Então, um Não. dia, e eu falei com o comandante, falei, Thiago, mas é difícil, se a gente não tiver o documento. Eu falei, gente, vocês não querem resolver. Porque não é sobre eu ficar com raiva do cara, tudo. E foi interessante, eu liguei pro dono, eu consegui o telefone do bar, liguei pro dono do bar. Falei de tal, eu sou aqui síndico de condomínio, tá tendo essa situação, que tem doença de idade, não sei o que e tal. E o cara falou assim, Thiago, cara, pra mim, cara. Porque, assim, a gente quer resolver. Eu também tenho o meu comércio, tenho que manter ele, mas também não quer gerar um incômodo. E aí, acabou depois, a gente conseguiu fazer alguns ajustes e alinhou. Hoje, até hoje existe estabelecimento, existe condomínio também. Mas, igual eu falo, às vezes a gente quer a solução, mas não quer participar. Igual você falou, a gente não quer testemunhar. E outra coisa que você falou que é importante, gente, a gente tem que averiguar de onde é a mesma situação. Por exemplo, eu tenho um condomínio agora que tinha um problema de barulho. Eu falei, então tá bom, então qual é o andar? Do sétimo para cima. Eu comecei a notificar todo mundo. Aí o pessoal começou a me ligar. Uns me ligou porque eu tinha que descobrir onde é que era o foco. Eu não sabia, né? Então eu fui Uhum. eliminando. Ô, Flantal, desconsidera aí. Flantal, desconsidera. E fui rastreando até chegar nas unidades. E hoje a gente resolveu dessa forma, né? Mas não é recomendável mesmo. Porque acontece, gente, isso pode virar contra o condomínio. Né? A pessoa pode entrar com processo, pode entrar com algo dando morais. Então, assim, é algo que tem que ter muita sabedoria para poder até conversar e como conduzir isso também, né? Tem que saber até como conversar. Às vezes tem aquele condômino que é muito parceiro contigo. E tem aquele que tá esperando só tu vacilar para começar. Aí vai pro grupo, né? E fala até. Processo e coisa toda. A gente vai apoiar, entro junto, te apoio, né? Então, deixa o síndico numa situação bem complicada. E uma coisa que tu falou também sobre entrar em contato com o comércio de frente, muita gente entendia que o síndico só resolve questões do portão para dentro, né? Eu já faço diferente. Assim, não que eu vou me envolver com assuntos externos, mas aqui, quando nós chegamos no bairro, nós não tínhamos uma linha de ônibus eficiente, com horário eficiente. Cobramos da prefeitura um quadro para atender nossas famílias. Virei meio que político, né? Depois pedimos para a prefeitura providenciar mais um médico, mandaram uma doutora para o nosso posto de saúde, e a coisa foi desenvolvendo. Fui me envolvendo na comunidade aqui, aí já me chamava de síndico. O síndico, não é Anderson não, o síndico. A prefeitura veio conhecer o condomínio, os vereadores também, claro, aproveitaram para fazer politicagem, né? Pedir voto, transferir títulos, sabe como é que funciona, né? Pedir para pintar em frente ao condomínio com a passagem pedestre, que era muito perigoso aqui. Mas é importante o síndico estar atento às situações por causa das famílias. Nossos ônibus aqui não atendia todo mundo, né? Tínhamos muito problema com queda de luz também, né? E tínhamos um problema com uma sexta-feira, tinha um bailão aqui perto aqui. Mas aí não teve jeito, não. Não teve jeito. Não teve jeito. O bailão não teve jeito, não. Não teve jeito. Deixa o povo se divertir, Anderson. Não, aí que tá. Aí os grupos, como tu falou, não participo de grupo também, não. Participei, mas pediram para sair. Mandava os prints para mim. Era sempre assim. Esse síndico vai fazer nada, não? Ele não mora aqui, ele não tá ouvindo esse barulho, não? Será que a casa dele tem isolamento? Não escuta barulho? Era muito alto. Só que eu gostava muito. Eu tô lá também. Eu gostava das músicas. Ah, não, teve um que foi. Quando eu saí, o síndico foi lá também. Tá lá, o cara tá lá, não fala nada. Mas falar o quê? Eles tinham alvará, né? Então, e aqui, pela área, por ser mais alto, o som vinha com força aqui para dentro, né? Mas não tinha o que fazer. E eu acho que eu arrumaria problema com a comunidade se eu falasse alguma coisa aqui. Né? Eu me tornar antipático, né? Na verdade é essa, Thiago. A gente toma cuidado para não se tornar antipático. A gente quer fazer tão certinho, né? Que a bomba estoura, só estoura para cima de ti. Né? Então, ninguém quis descer para assinar.
É, eu tô te falando, é igual lá do lá era assim, ué. Era 3 condomínios, a gente criou um grupo e mas sim, a gente precisa resolver dessa forma. Mas eu acho que é muito bacana o que você está falando, porque assim, eu acho que o ser síndico é muito sobre isso, né? Representar a comunidade. Igual no caso, se é uma Sim, comunidade grande, por que não buscar benefícios para aquela comunidade? Mas é sempre bom sim. ressaltar que não é uma obrigação nossa. Porque eu fui uma vez que eu corri no condomínio, aí era muito escuro ao redor do condomínio até a parada, né? E o morador falou assim: Aham. o que você vai fazer e referente a isso? Eu falei assim, eu nada. O cara, como assim, vai? Isso aqui é administração. Eu posso, sim, a gente pode fazer ir lá, conversar, fazer um abaixo-assinado, criar um documento, mas sim, eu não posso garantir nada, porque daqui para fora é poder público. Né? A gente vai Sim. tentar, né? Mas as pessoas não entendem, igual você falou, porque o cara não está fazendo nada, o cara não resolve, porque não está em nossas mãos resolver isso, né? Aham. No meu Instagram tem uma visita, lá no início, tem que passar tudo aí, essas fotos aí. Lá no início, lá, ou final, como queiram, né? Tem um encontro lá com o vereador Oséias, né? Eu fui lá cobrar deles, chamei até a CEMIG no dia. É Companhia Energética de Minas Gerais aqui, né? Certo, sei. Para melhorar a situação, porque todo sábado caía a luz aqui no nosso condomínio. O transformador não dava conta, não dava conta, e nós não tínhamos nenhum quarto dos condôminos morando aqui ainda. Eu falei, então não vai dar conta, quando chegar metade Acaba para no mais, dia. não vai ter condição, entendeu? Sexta-feira caía a luz, sábado, caramba. Aí pedimos um transformador que dava conta, né? Aí vieram ampliar a capacidade também, mas isso foi como? Indo à prefeitura, fazendo protocolo, acompanhando, cobrando, indo. Porque se dependesse deles, não ia acontecer, não. Agora eu te falo, era minha obrigação? Não. Qualquer outro condomínio podia. Mas por ser representante, o que eles acham? Tu nos representa, os 416. Isso foi interessante, porque chegando lá eu falava, ó, temos 416 famílias dependendo disso. Aí eles ficavam assim, nó, apavorado. Tomar providência. Porque imagina se eu, quando eu falava baixo-assinado, eles tremiam, né? Porque ninguém quer ver o nome deles circulando em rede social. Hoje em dia tem repórteres, tem perfis no Instagram que divulgam isso. É verdade. E a gente faz questão de divulgar, até por questão política. Eu não quero briga com ninguém, Thiago. Eu só quero ver meu lado e dos meus condôminos, né? E o meu conforto, porque eu também moro aqui. E falta de água. Tu falou de desafio, água também. Ixi, Faltava nem com a fala, beleza. velho. Ó, tudo Fica pode no pico, parar no no dia condomínio, menos pipa. água. Eu não tinha dinheiro para caminhão pipa. Eu ficava assim, oh, meu Deus do céu. Era difícil, viu? Ô, A época Anderson, de rastreamento, eles costumam dar o controle, né? E faltava água demais aqui na região. Mas, assim, Anderson, nunca precisei chamar caminhão-pipa. Eu acho que tu já passou por uma situação assim, né? ó, E é caro, né? vou contar uma pra vocês. Eu não fui lixado porque a galera entendeu e Ah, teve paciência. A gente começou a fazer uma reforma do condomínio e lá era 3 andares. E aí teve algum momento no passado que pegaram as bombas e não arrumaram, deram fim. E aí a água subiu por gravidade. No meio da aham, obra, a CAES, que é a companhia aqui de água, começou a baixar a pressão. Então não chegava água sim. suficiente lá em cima para todo mundo. Cara, foi uns 10 dias, você não sabe. A galera tava indo pra academia tomar banho. Cara, e o pessoal mandava uma mensagem, Thiago, a gente sabe que tem a ver com você, mas tá insuportável, não sei o quê. Aí, por fim, chamei uma assembleia, fui no banco, consegui resgatar um dinheiro, falei, gente, nós temos que botar as bombas, restabelecer o sistema de bomba. E aí eu mostrei, ó, a CAES vem reduzindo a pressão da água, por isso que não tá chegando. Então, assim, cara, mas foi algo crítico. Eu falo, gente, pode estragar portão, pode estragar o elevador, pode virar o caos. Só não pode faltar água. A água é primordial, cara. A pessoa fica brava mesmo. E outra coisa, o apartamento fica insalubre, né? Não, água você vive sem energia, agora sem água você não vive, né? Fica uma situação difícil mesmo. E a questão da água é a seguinte: às vezes, antes a Copasa avisava que ia acabar a água, né? Aqueles avisos padrão deles lá. Era o contrário, não economizavam, não. Eles acabavam com a água. Entendeu? Não O dava. povo Eles não tem pediam para mais não lavar isso, né? roupa, eles gastavam. Eles acabavam com a água toda. Tipo, mas hoje eu estou Ah, avisando. Não, já, se tinha metade do castelo, de manhã não tinha mais água, não. Então,
Então, era o contrário. Alguns síndicos evitam falar, né? Mas eu tinha o azar de avisar e de manhã não tinha mais água, não. Mas Falta o bom senso, né? eu avisava por questão assim de mantê-los informados. Mas é impressionante como fazia o efeito contrário neles, né? Eles lavavam. Eu ouvia o pessoal falando assim: bloco tal, um andar tal, estão lavando roupa. Eu falei, mas gente, eu pedi para não lavar, porque dependendo da máquina, são 10, 30 litros de água. Lava, enxágue, ou seja, era alguns banhos ali, né? Se a pessoa justificava que tinha que lavar roupa, que ela tinha que trabalhar no seguinte e tal, mas, ou seja, infelizmente, a água que tinha já acabava em E outra 5, 6 coisa, né, horas. Anderson? Uma coisa que eu acho que é importante, a gente está falando sobre isso, deveria ter um curso mesmo para o cara que vai morar no condomínio, né? Para ele entender como é que é as regras, como é que é o funcionamento, a boa convivência, né? Porque a gente percebe que as pessoas vão morar despreparadas totalmente, né? Eu tenho material aqui, Thiago, mas eu acho que seria bom se eu fosse. Eu não sei qual a ferramenta que eu usaria agora para ilustrar. Né? Eu já tenho um esboço já de algumas aulas. Eu faço o curso, acabei de fazer um curso agora da Alcateia, da Sindiflix, né? É o síndico altamente eficaz. Meu amigo Né? Nélio aí, ó, gente boníssima também de Minas Você falava. conhece? Você Conheço. conhece? Então, quem tu não conhece, né? Rapaz, conhece todo mundo. Então, é na prática o curso, sabe? E é puxado, mais de 100 aulas, e não é fácil a vida de síndico, né? Mas, assim, o interessante é que vai ser o primeiro curso que eu tenho um certificado registrado pelo MEC, né? Então, Bom, hein? isso, para mim, eu vejo como uma conquista, uma oportunidade que o Dirley me deu, né? De fazer esse curso. E a Amanda, tu conhece a doutora Amanda, né? Conheço. Ela me ajuda bastante. Ou seja, hoje para eu errar, só se eu quiser. Tu entende? E se eu errar, vou errar sabendo. Não tenho Mas eu mais acho. condição. Não tenho condição de Mas, mais falar assim, eu fiz porque. Não, não tenho. Até algum dia eu fiz uma coisa, assim, eu tive por chamar a atenção, assim, não devia ter feito isso. Cara, é tão chato. Assim, por mais que a gente quer ajudar o condomínio, né, a gente tem a responsabilidade. Então, vai ser cobrado de mim, né? Então, eu fui lá, tá bom, vou consertar isso aqui, tá? Vou lá, consertei. Foi um erro meu. Eu não vou negar, não, errei. Coloquei um zelador na portaria, entendeu? Não posso, né? ó, Não pode, né? Não pode. ó. Pois é, Mas, não ó, posso. eu acho que é muito bacana, né? Porque, gente, eu tô há 10 anos, tô aprendendo, vim do mundo empresarial. 10 anos É, já? Eu tô 10 assim, anos eu vim do mundo empresarial, então né? assim, eu acho bacana é o que você fez. Eu também já cometi erros, falei, ó, errei e vamos corrigir, é sobre isso, né? O Sim, conhecimento, ele vai fazer você errar menos e você ter um processo mais rápido, né, para chegar no seu resultado. E eu acho muito bacana, você vê hoje, vive um universo, que você falou, cara, tem N canais, a gente tem podcast, programa de televisão, tem vários, eu sou a favor de contar, quanto mais melhor, porque vai liberar essa mensagem, vai conscientizar as pessoas e vai melhorar o nível de quem? Dos profissionais e também dos condôminos. Que eles vão começar a entender, pô, cara, preciso de alguém para cuidar do meu patrimônio. E vai começar a valorizar aquela pessoa que tem esse conhecimento. Porque, igual eu falo, quando algo acontece de errado, quem paga a conta é o condômino. Tem que entender isso. Né? é, Beleza, o síndico pode ter na justiça receber? Pode. Mas diretamente, no primeiro momento, quem vai pagar? É eles. Então, quanto mais consciência eles tiverem, melhor vai ser. E para nós, como profissionais, é melhor também. Porque a gente entende que vai elevando o nível da gestão. Por isso que eu falo, conhecimento é poder e aplicado é prosperidade e libertador. Né? Porque é sobre isso, né? Eu acho que tem que ter, quem quer se tornar um gestor, profissional de condomínios, eu nem falo mais síndico profissional, eu falo gestor, porque gestor. qualquer um pode aprender. Igual você falou, senta aqui, cara, pega o meu canal, tem 4.000 likes, tem o Síndico Flix, tem cursos maravilhosos, tem N canais aí, N podcasts, tem o Daniel, meu amigo Daniel do Papo Condominial também. Então, assim, a gente entrega muito conteúdo porque a gente quer que as pessoas melhorem, eleve o nível delas, né? Através do conhecimento. E praticar esse conhecimento também é muito importante, né? Eu, eu tive a oportunidade de conhecer alguns vou te falar aqui,
orientadores, mentores, profissionais assim, de excelência, com anos nesse meio, né? Então, é de ver que eles estão sempre aprendendo, né? Sempre. E agora estão preocupados com carro elétrico. Eita, nem me fala, meu jovem. Você fala assim, como é que é? Tu está preocupado com isso? Não, estou falando sério. Tem aquele condômino, é aquele condômino, sabe? Ou seja, tu tem que se preparar para ele, né? E trazer ele para o entendimento do que ele pode vir a prejudicar o coletivo. Parece que ele não mora no condomínio. Isso que a gente não entende muitas vezes. A pessoa mora no condomínio e a gente está querendo trazer a solução e ele não quer ajudar, porque ele só pensa no lado dele. Entendeu? E a gente vê que muitos estão fazendo ligações por conta própria. Isso está gerando problema, porque se o síndico não fala nada, é igual eu te falei, e aí? Quem vai ser responsável? É assim, porque assim, eu penso que a tecnologia não vai retroceder, né? Vai cair, vai ficar. A grande questão é a adaptação, né? O que a gente percebe, por exemplo, aqui em Brasília, a gente fala com os colegas de outros estados, é porque os condomínios, eles não são assim, criados com essa carga de energia, para ter essa carga de energia. Então é tipo uma adaptação. E lógico que o bombeiro está certo, porque o bombeiro ele pensa o quê? Segurança de vida. A gente pensa nas vidas, não é no patrimônio, na vida, né? Então, assim, eu acredito que isso vai evoluir, e eu acho que vai chegar num momento que a tecnologia também vai evoluir de segurança, e a gente vai ter que incorporar. Por exemplo, tive agora um condomínio, que agora você falou, aquele morador, né? Ele vê que tem um direito, tive que pagar um laudo, tudo direitinho. E qual foi a conclusão do laudo? Que não tinha como atender todo mundo. Eu já sabia disso, né? Mas tinha que ter o documento para provar para a pessoa. Não tem como. Ou tem para todo mundo, ou não dá para ter. Não posso dar para um e não dar para outro. Porque tem que ser o direito igual para todo mundo. Você entendeu? Exato. Aí foi, quer dizer, olhou e outra coisa, a gente começa a tirar a responsabilidade da gente. Não é mais a figura do Thiago, que ó, tem um laudo, tem uma responsabilidade, tem um procedimento, outra coisa. Não é nada pessoal, é algo que a legislação busca, é algo que a legislação está obrigando a gente a seguir, né? Tu disse não é nada pessoal, ele não vai acreditar, não. Tu tá querendo me atrapalhar. Infelizmente, não, alguns acham que é assim, né? Eu sempre falo, por exemplo, eu tô com um condomínio que tem uma situação no condomínio que ele quer processar o condomínio, né? E eu tive uma reunião com ele e falei assim, ó, não vai mudar nada a minha relação com você, pessoal, síndico, condomínio. Essa aqui é uma situação que você entende que tem um dano, eu entendo que não tem, e quem vai decidir é o juiz. Eu até falei assim, eu acho que tá melhor. Porque lá é o que ele vai decidir, não é o Thiago aqui. Porque aqui não tem como eu acordar de manhã, vou ferrar o cara. Não. Existe um regramento, existe uma regra. E a regra é clara. Não existe mais ou menos, existe uma regra. Igual o cara, esses dias eu tive que multar uma pessoa, né? Porque, você vê, parou o carro e parou as motos do lado do carro. Ou seja, a pessoa vizinha não conseguiu botar o carro na vaga. Sim. Beleza. Aí ele me ligou bravo, né? Quando recebeu a multa, né? Sempre assim, né? Ninguém tinha pra comer um queijinho, né? Não. Ligou bravo. Ah, porque você multou, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas você infringiu a regra. Ah, mas você não sabia? Ah, mas... Eu falei, cara, vamos lá. Se fosse você, eu falei assim, vamos lá, fosse você. Você chega em casa, aí você tá vendo que alguém tá ocupando sua vaga, você tem que colocar o seu carro lá de fora. Você acha certo você colocar o lado lá de fora e correr o risco? Aí ele Falei, então outra coisa, quem infringiu não fui eu. Tá aqui, ó, a regra. Eu só tô cumprindo. Então, se infelizmente ou felizmente, não é a gente, né? É de cumprir. Igual tá vendo que na Assembleia. Tinha foto de tudo? Hã? Tinha foto do carro dele na vaga alheia? Tudo documentado, tudo documentado. Não, vai falar o quê? Rogério, falou que o cara tá lá nos condomínios, tinha uma banheira. Aí o cara deixou a banheira ligada. A conta veio R$800 mais caro. O que eu fiz? Notifiquei ele, falou, foi mais cara, né? Aí beleza, o cara nunca foi na Assembleia, esse dia tava na Assembleia, eu sabia o que foi, né? Aí terminou a Assembleia, fui falar com você, Thiago. Eu falei, pois não, é porque você me multou. Aí eu só tô ouvindo. Você multou, eu falei assim, eu não te multei. Multou sim, que tá aqui na minha mão. Eu falei, não, quem te multou foi o condomínio. Eu só represento o condomínio. E lembrando que você escolheu essa convenção, você aprovou, você tem ciência. Quem infringiu a regra foi você, não fui eu. Então você acha justo as outras pessoas pagar pelo erro seu? Aí o cara já ficou meio assim, foi porque outra coisa, não é eu, você acha que acordei hoje cedo, vou fazer uma notificação. Não, gente, existe uma regra para ser seguida, que você aceitou quando veio morar aqui. Exato. O regimento interno já diz isso, a própria convenção, mas a maioria desconhece. Mas nesse tipo de conversa, Thiago, tu consegue manter o nível sem alterar, porque eles já vem gritando, né?
Ele já Eu, vem. Anderson, como é que é meu critério? Eu converso com todo mundo, eu aceito crítica de todo mundo, observações. Seguinte, passou do momento que acabou a educação, eu cesso a conversa. Cansei muito. Ótimo. Eu só que eu falo, ó, parou a conversa aqui, que vamos chegar num viés que não vai resolver. Você vai me ofender, e eu posso também te ofender, porque eu sou um ser humano também. Amanhã a gente conversa. Sim, E outra sim. coisa, se for um morador que eu sei que tem um histórico, eu nunca falo sozinho, sempre com alguém do Exato. lado, para ser Eu também. testemunha, né? Porque assim, e Uhum. até também é uma forma também de amedrontar aquela pessoa. Porque a pessoa é mais brava, quando tem mais gente, já fica meio assim, né? Então, assim, a gente tem que ter Sim. essa estratégia, né? De saber conduzir. Uma coisa que você falou aí no começo da conversa, que é um caso, um curso de mediação, isso aí é muito importante. Você falou do CNV, né? Comunicação não violenta também é muito importante. E outra coisa, Os inteligência dois. emocional. O que acontece? Tem que É, perceber quando é maldade da pessoa, quando é boa fé, entendeu? Você saber conduzir, igual falar, quando chegar naquele nível que você entende que não tá legal, a melhor coisa é falar, ó, beleza, vamos parar por aqui, depois a gente conversa, amanhã a gente conversa, porque não tá indo para um caminho muito legal, sabe? E assim, e é outra coisa, a forma da gente se preservar. Porque assim, a pessoa está esperando você falar uma besteira para querer processar você, porque hoje tudo é processo. O que você é, escreve pode processar, o que você fala pode processar. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela o que a gente fala e o que a gente escreve hoje, né? não deve sair daqui primeiro, né? Isso. Porque sair da boca primeiro já era. O seu perfil, né, o inteligência emocional, eu gosto por causa disso. Tivemos um curso agora, nós estamos no mês do síndico, né? Do aniversário Isso. do síndico e tal. Então, tivemos um evento agora, essa semana, no Sicov, aqui Eu quero, na. ó, antes, Né? eu quero um queijo seu, manda um queijo aqui para casa, hein? Dia do síndico. Vou mandar um queijo para ti. Você manda o endereço aí. Mas, Rapaz, queijo, assim, queijo bom. Eu não sabia tá que eu era mineiro difícil, quando né? eu saí de Minas. Eu só fui entender que era mineiro quando eu saí de Minas. É sério? Não tem gaúcho aqui não, né? Fui comer pão de queijo em Porto Alegre e falei assim, não é pão de queijo não. Eu senti falta Aqui em da Brasília, aqui em eu Brasília, só descobri que era mineiro quando eu saí de Minas, porque, nossa, diferente demais. Fui muito bem recebido em Porto Alegre, o povo gaúcho me recebeu muito bem, mas eu sou mineiro. Eles gostam de mineiro, sabe? Mas não fala que é pão de queijo, não, porque eles tentam e não adianta. É igual churrasco. Se Anderson, falar aqui que em é churrasco, Brasília, eles é Anderson, churrasco, não. Hã? Brasília tem um tal da essência de queijo, que eles botam no pão de queijo, sabe? Essência. Quê? É, Quê? Quê? essência. Aqui eles botam Né? essência de pão. Né? Não inventa, não. Não inventa, não, porque pão de queijo é aqui. Mas, Não ó, inventa. Anderson, uma coisa que você estava falando, acho que é importante, eu falo isso há 10 anos, gente. Inteligência emocional é a ferramenta mais importante, mais eficaz para o dia a dia do síndico. Para a gente poder evitar conflitos e também se a gente cuidar da nossa saúde mental. Porque eu vejo falar direito, engenharia, todas essas matérias a gente terceiriza. Advogado, engenheiro, corretor. Agora, como você vai lidar com aquela emoção é só você. Eu acho que está na hora de quem faz podcast, quem faz eventos, ter essa matéria em maior horas, porque é o mais importante, é como você lida. Eu falo, o síndico é o cara que recebe pancada, reclamação. Sim. É difícil ouvir muito obrigado, né? Então, assim, lidar com isso, né? Senão o cara pira, burnout, tudo isso, né? Tu falou burnout? Burnout. Tenho. Tivemos dois casos, pelo menos falaram, porque a pessoa gosta de falar dos problemas pessoais, né? O Rodrigo Carpati, ele falou para todo mundo que passou por essa situação, Eu né? passei. Eu passei. Eu vou falar para ti uma coisa aqui que é chato, mas quando chega no momento a gente renunciar, porque a gente está entrando num momento crítico, né? Eu tive que renunciar do condomínio outro dia aí, porque tava ficando difícil, sabe? Mas eu Tá acho ficando que, difícil. mas antes, isso é inteligência emocional. A gente tem que entender que a nossa É, saúde é em primeiro é, lugar. Se você não está bem da mente, se não fazer escolhas que vai ser assertiva para você, para o condomínio. E outra coisa, a gente aprendeu o tal de dar conta. Gente, esquece isso.
Vai até onde der para ir. Outra coisa, Sim. condomínio, já aprendi, 10 anos. É altos e baixos. Você ganha um aqui, perde outro ali. E a vida vai seguir o fluxo. Você tem que fazer o seguinte, a coisa certa para dormir tranquilo. O dia que você Sim. sair, eu fiz minha parte, tudo bem. Mas ter essa coragem de falar assim, ó, não aceito isso, não quero isso, mereço coisa Não, melhor, é né? isso que eu fiz. Isso que eu fiz. Quando me indicaram o teu perfil, por exemplo, comecei a trabalhar, buscar entender, fazer o curso. Comecei com a PUC, né? O CNV da PUC, Sei. né? É até gratuito, tá, gente? CNV da Ó, PUC. Fiz, dei o certificado bonitinho. Puxado também. Horas, aula, tudo direitinho lá. Tem que ter a média também, tudo. É, nesse encontro que eu estava falando aqui no Cicov, foi sobre inteligência emocional também o tema. bom. Muitos síndicos passando por esse momento difícil aí, dar apagão na mente, saber nem que fala de onde está, parecendo zumbi, né? A Paula passou por isso, ela falou para nós, nem sabia que estava passando por isso. A gente não percebe, né? A gente não percebe. Então, eu acho que um dia tu deve conversar com ela. Ela é excelente, da Agile, tá? Paula Oliveira. Né? E ela gosta, ela fala agora sobre isso abertamente. Para mim é um tabu falar isso. Nós não gostamos de mostrar fraqueza, né, Thiago? A gente não Não, gosta. mas Muita eu gente acho acha que que o é Anderson, homem, né? eu fiz agora uma palestra pro pessoal do pessoal aqui da OAB e o título era O que eu aprendi com 10 mil reais? Que eu estava contando uma história minha que eu tive que pagar 10 mil para um condomínio. E eu acho que isso não é vergonhoso, ao contrário, é mostrar que você aprendeu. Por exemplo, eu falo Sim, que eu tive burnout de chegar em casa e chorar uma hora. Isso porque eu tenho inteligência emocional, isso porque eu já tenho muitos anos de experiência, PNL, cara, não sei mais, eu já vi que eu vim do mundo empresarial. Mas a pressão foi tão grande que para mim me abalou. Mas assim, eu fui conduzindo, consegui sair da situação. Mas por quê? É sim, igual eu falo, é a gente trabalhar na saúde mental, é entender, é nos valorizar. Não é se vender pelo dinheiro, é entender aquele ambiente se vale a pena ou não. E aí outra coisa, é você se priorizar. Você tem que ser a sua maior prioridade. Não adianta, eu só dou o que eu tenho. Isso é sim, importantíssimo, cara, entender isso. E assim, qualquer profissional já passou por isso. A questão é como você lida com isso. Hoje eu tenho outra cabeça. Por exemplo, obra eu não faço sem engenheiro mais. Por exemplo, se eu vejo que é uma situação de risco, eu chamo ali o advogado. Não vou naquela, eu tenho 10 anos. Não, eu não sou assim. Ó, baixa a bolinha, vem cá. Como é que eu vou resolver isso aqui? Ou até com outro síndico. Ou falando, tá, vem cá, como é que você resolveu isso? Eu aprendo muito. Esse quadro, a sim, ideia é isso, é trocar ideia, porque eu posso aprender. O que eu entendi? Que condomínio, beleza, escolaridade ajuda? Ah, o cara pode, isso, mas é o dia a dia. Eu não vivi o que você viveu, mas eu posso viver. Então, se você me sim, passar essa experiência, vai ser mais prático. A gente está mais aberto a aprender um com o outro. E outra coisa, gente, não tem nada de errado. Erro faz parte do aprendizado. É lógico que quando a gente vai ficando mais velho, fica tendo mais sabedoria, né? A gente não entra em tanta furada, a gente evita essas coisas, mas assim, faz parte. Mas eu acho que a maior dádiva é a gente reconhecer isso. Ó, errei. Quantas vezes eu já falei em várias assembleias, gente, eu errei, cometi essa falha, teve um custo tanto, tá aqui. E vamos seguir, continuar normalmente, porque as pessoas entendem e compreendem isso. A gente não pode ficar mascarado dentro do nosso erro. Porque a pessoa vai dizer, pô, todo mundo é profissional, todo mundo comete falhas. Mas o que tem que reconhecer e aprender com elas para a gente poder evoluir, né? sim. Mas assim, é uma luta diária, contínua. E o bom de ser síndico, diante de tudo isso, todos os problemas, eu gosto de ver a diferença que a gente faz na vida dos condôminos, do próprio condomínio antes e depois. Chama-se insight, né? Agora a palavra aí É. chama-se insight, né? O antes e depois. Agora tem condomínio que não quer fazer nada, não. Nem antes, nem depois, nem nunca. Né? Eu te Essa contei, foi boa, nem nunca, né? eu fizesse Nem uma Jesus conserta, né? não, não queremos um síndico, mas o conselho queria mandar em mim, queria falar que não, esse dinheiro do extintor, vou fazer outra coisa. Negativo, negativo. Pega a ata lá. Aí eu tive que ser um pouco sem educação, tá, Thiago? Eu tive que ser muito bonzinho, não. A ata da eleição diz qual CPF está lá. Ah, mas não. Isso aqui, se der problema, o seu condomínio não tem nem AVCB. Eu vou deixar o extintor sem manutenção? Não. E outra coisa, só vou continuar aqui se for fazer o AVCB. Tá certo. Ah, poxa, passou vários moradores lá, mas tudo assim, tinha um medinho de um morador lá, sabe? Não, tô com medo de ninguém não, é assim, se aprovou, eu vou fazer, entendeu?
Então, tem condomínio que o pessoal trabalha, o síndico é só um fantoche lá. Verdade. Entendeu? O síndico se posiciona. Então, se ele não souber se posicionar, ele vai responder. Como diz aqui em Minas, o homem da capa preta vai querer saber se o conselho aprovou ou não aprovou, ou se na enquete do WhatsApp falaram isso. Cara, tu é o responsável pelo condomínio, tu responde civil criminalmente. Até o Léo Mascarenhas fala aqui, né? Que nós, síndicos, temos que ter medo de acabar sendo preso. Né? Não tem como, não sabia, não tem como mais fugir disso hoje. Então o síndico tem que saber o papel dele, o lugar dele. E saber, outra coisa também, que eu sinto falta no mercado hoje, no mercado não, no mundo condominial em si. As funções estão, assim, tem conselho que acha que é o síndico, que eles moram lá, porque eles pagam, mas não pagam sozinhos, né? Todos pagam. O papel do conselho é um e eles querem fazer outro papel, né? Então tem muito isso. Tem um síndico que abaixa a cabeça e concorda. Então, jamais vou deixar de fazer uma manutenção. Isso não vai ter, não vou negociar isso. Vai ser, é obrigatório? Vou fazer. 2 semanas antes, estou fazendo cotação e chamando para renovar, fazer a manutenção. Porque senão, quem responde é o síndico. Então tem síndico hoje que tem os vizinhos, né? Porque muito síndico é eleito porque é amiguinho, que ele é legal. Eu prefiro ser o síndico chato, mas eu quero ser o síndico que esteja baseado em leis essenciais, entendeu? Eu quero estar baseado em gestão eficiente, entendeu? A gente não está aqui brincando de ser síndico, a gente está fazendo nosso trabalho de síndico. Então tem condomínios que precisam amadurecer também. Tem condôminos também que precisam amadurecer também. Entender qual é o papel dele, responsabilidade deles, tanto do síndico, porque cobrar do síndico, igual eu passei por uma situação de inadimplência, eu era o culpado? Não era culpado. Você entende, Thiago? Não era eu culpado. Eu não tinha dinheiro para fazer o pagamento. Se vira aí, né? E quando a gente traz o resultado para o condomínio, favorecer o condomínio, você ferrou minha vida, desculpa a expressão, você ferrou com a minha vida. Agora eles não param de ligar para mim. Mas o condomínio está pagando as suas contas. Entende? Então, para que vai querer morar em condomínio, onde o síndico tem que tomar suas atitudes, que cabe a ele, as competências dele, e ainda assim ele é o culpado. Não faz sentido. Né? Mas não aí, faz sentido. Antes, aí que é a inteligência emocional. O problema do outro é do outro. Vou te contar uma hoje, aconteceu hoje. Estou aqui fazendo uma parte administrativa à tarde, aí liga a zeladora, né? Já reclamando que o fulano de tal recebeu a encomenda dele, que uma pessoa recebeu a encomenda dele. Olha só. Aí eu, tá bom. Aí ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, não faz nada. Como assim, uai? Tá o seu nome lá? Não. Ele tem que procurar o morador e resolver entre eles. O que a gente tem a ver com isso? Ponto. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, Thiago, tu é muito seco. Não. O que é de cada um é de cada um, cara. É o teu problema? Eu já falo assim, eu tenho muito problema pra mim resolver. O que é seu é seu. Ponto final. Eu acho que é sobre isso, por exemplo, você tá querendo fazer o bem, porque o laudo de vistoria do bombeiro é segurança. Não dá pra negligenciar a segurança. É o bem pra eles mesmo. Agora, se eles não querem, tem que fazer o quê? É da linha mesmo, é pegar e ir embora. O que acontece? Eles estão querendo só achar um culpado por hora que der a bomba, entendeu? Sim. Nesse caso aí, não tem como negociar, não. E, bom, igual eu falo, nosso trabalho é um desafio constante, né? Muita coisa. Um dia eu falei assim, não, graças a Deus, o dia tá indo bem. Foi só falar. Fala não! Não pode falar, não. É tipo no escritório, 5 da tarde, todo mundo para 5, graças a Deus, alguém vai ligar para reclamar da coisa. Melhor não. Mas, assim, os condomínios que eu trabalho hoje entendem meu trabalho, eu apresento meu método de trabalho, o horário de trabalho, a cartilha que eu aprendi, tá? Busco muito contato por e-mail, respondo em 72 horas no máximo, não deixo o morador no vácuo, igual eu vejo alguns fazer, sabe? Não escondo documentos, eu envio. Alguns condôminos têm dificuldade com o aplicativo. A gente tem que entender que alguns não têm essa noção de tecnologia, né? Os próprios parentes solicitam, né? Os idosos. Eu tenho um condomínio que tem muito idoso, né? Então, eles me tratam super bem, me chamam de filho, querido. Agradecem, tá? Agradecem.
Então, acho que é o único condomínio, tá? Acho que é o único. Me chamo de menino, menino. Vou fazer 50, Thiago. Me chamo de menino. Ai, ai. Mas, assim, a gente ri, sim. A gente tem momentos bons, momentos tensos, mas eu não baixo, continuo, sabe? E tem mais coisa pela frente ainda. Um dia eu tive um condomínio, hoje eu estou em 5, Bom, eu hein? tive 6, Verdade. depois 5, entendeu? Então, eu nunca pensei estar nesse nível. Eu sei que tem síndicos super, 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 sabe? Mas eu estou no caminho, entendeu? Aprendendo, trabalhando com transparência, que é importante, né? E não sou perfeito, mas eu estou procurando sempre melhorar, capacitar. E com vocês, né, vou falar com vocês, que tu também faz parte lá do YouTube. Acho que é Maísa, gente. Me desculpa, mas eu acho que é Maísa. Maísa mesmo. Maísa. Maísa, ela Ela tem um custo bom pra caramba, muito legal pra síndicos. sim, sim, sim. Eu não fiz o curso com ela ainda não, mas eu Mas é assisti as bom. lives dela, né? Tu participava. Eu nunca pensei em estar participando contigo. É a primeira vez que eu faço uma live. Eu sou muito Que bom. tímido. Ah, viu? Tá vendo? Eu sou muito tímido para falar essas coisas, né? Em live. Nunca, sempre me desafiar. Ah, você tem que fazer uma live. Primeira vez que eu faço, primeira vez. Não, que Então, bom. eu tenho receio de falar besteira. Por isso que é bom, mas assim, olha, só que aqui é esse ambiente de poder se acolher, entender que aí tem um síndico, e tem um síndico também, as dores são as mesmas, e a busca é a Sim, gente se abraçar para a gente poder melhorar, né, o universo condominial em todo, para o síndico, para o morador também. E assim, estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você, aprendendo com você, porque eu sempre aprendo nessas lives, eu sempre converso. Eu até falo que essa live, quando surgiu de síndico para síndico, eu ia muito em condomínio e via muito trabalho bacana, sabe? Falar, pô, por que não divulgar isso, né? A gente pega hoje a mídia só pega um caso e destrói. Ah, o síndico fez o quê? Roubou, não sei o quê. Mas quantos trabalhos bem feitos que poderiam ser divulgados também para poder inspirar as pessoas, para mostrar que existem trabalhos de boa qualidade, de bom resultado também. Mas faz parte, né? Vamos trabalhar aqui, vamos plantar sementinha. E, meu amigo, assim, quando eu chego nessa parte, minha esposa treme, né? Que eu falo assim, ó, minha casa é sua casa, meu jovem. Se estiver em Brasília, chega aqui. Vou comprar um queijinho, meu time vende um queijo mineiro, só o ouro, para nós tomar um cafezinho aqui. Vai ser um prazer enorme te receber. Fique à vontade das suas considerações finais, meu amigo. bom, eu quero agradecer a participação de todos aqui. Não sei quantos estão na live aqui. Ó, Né? 3 milhões de pessoas nesse momento. É, 3 milhões! curtam, curtam lá o perfil. Fiquem à vontade para conhecer o perfil do Anderson Ribeiro. Né? Seguir também. Né? E quero te agradecer também pela oportunidade, Thiago, de poder participar aqui contigo, falar um pouco da minha história, né? É uma caminhada, estou 5 anos, vou fazer 5 anos já. Então, não foi inventando historinha, estudando, né? E amanhã, por exemplo, tem o dia do síndico, né? Quer dizer, comemoração do dia do síndico aqui em Belo Horizonte. Não vou perder de novo, não perco. Então, é um dia de confraternização, então, mas também de trabalho, né? A gente tem que estar atento. Então, eu espero ter a oportunidade de participar de novo contigo outras vezes, Oxe, se eu for convidado, né? já está E convidado. dando oportunidade, me chama aí para conversar. E vamos falar sobre uma parte interessante também, daquele manual para os moradores, os Vamos sim, condôminos. vamos Eu conversar tenho um sobre isso. pouco aqui, vou te mandar depois para a gente ilustrar ele, fica legal. Ô Anderson, cara, que papo maravilhoso. Gratidão. Você continue sendo ser humano fantástico que você é, dedicado. A gente vê que você é um cara dedicado, um cara que está estudando. E assim, quem planta colhe, né? Você está plantando coisas maravilhosas, vai colher coisas extraordinárias. E repito, a minha casa é sua casa. Se eu estiver aqui em Brasília, pode ficar aqui na minha casa, vai ser bem recebido. Eu amo ser síndico, amo síndico. E juntos vamos transformar esse universo condominial, porque eu acredito que tem 99% são pessoas do bem, são pessoas que acordam de manhã e querem fazer a diferença, querem transformar vidas, e eu acredito muito nisso, sabe? E é isso aí, o plano é fazer. Meu irmão, gratidão, energias positivas, e manda meu queijinho, hein?
Falou, Anderson. Obrigado, hein? Falou. Arô, galera. Até o próximo encontro. Valeu, um abraço, Anderson. Tchau, tchau. Falou, Falou. galera. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.